eu não poderia deixar de vir à tribuna nessa quarta-feira, embora já o plenário vazio, e Vossa Excelência, que heroicamente resistindo aqui, já veio à tribuna e agora está presidindo, para demonstrar mais uma vez, que não é a primeira vez, numa linha semelhante, inclusive, que Vossa Excelência falou, as minhas preocupações com a crise que o país passa. Não adianta nem oposição, nem situação fazer de conta que nada está acontecendo. Não adianta o Executivo também achar que não existe todo uma nuvem escura sobre o teto dos três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Não adianta alguns não quererem falar do tema. Não adianta alguns simplesmente passar a dizer: olha, foi a vitória do birro, desse ou daquele. Que quem está pagando a conta, de fato, é o povo brasileiro. A violência, ninguém tem dúvida que aumentou de forma truculenta em todo o país. Eu, na segunda-feira da semana passada, fazia aquela audiência pública do Pará, onde 10 trabalhadores foram mortos pela polícia do Pará, e jogado em cima de uma caminhonete lá, como se fosse lixo. Dali 2 dias, os corpos foram devolvidos para as famílias exatamente dentro de um saco de lixo. Esse saco preto que a gente usa para levar lixo. E até o momento, nada. Ninguém foi responsabilizado. Podia lembrar o caso lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, deputado Jefferson, presidente da Comissão de Direitos Humanos, foi tentar intermediar uma negociação para que não houvesse violência em relação a 80 famílias que estavam ocupando um prédio abandonado há 1 ano e meio, foi preso e jogado no camburão. Deputado. Eu apenas dei 2 exemplos. Claro que me debruço também, e todos sabem, sobre a violência dessas 2 reformas, tanto a trabalhista como também a previdenciária. Eu tenho dito aqui com maior tranquilidade, eu vejo os senadores votando constrangidos. Não tem um senador, na minha avaliação, porque o relator já não defende, e o próprio líder do governo também não defende, que defenda essas 2 reformas, nem a trabalhista, nem a previdenciária. O líder do governo diz que, por obrigação de ofício, ele é obrigado a encaminhar. Mas tu vê na fala dele que não há alma, não há sentimento, não há ali razão nem coração. O relator, a mesma coisa. Tanto que o relator diz o seguinte, e o Brasil todo sabe, eu discordo disso, mas tenho que mandar votar, ou pedir para que votem, porque é a orientação que eu recebi. Tanto que eu recomendo, já que pelo menos vetem 6 artigos da maior gravidade, como aquele que permite que a mulher trabalhe grávida em área insalubre, aquele que permite que o horário do almoço para o senhor e a senhora, que agora já está em casa, já é 19 horas, não vai ser mais de 1 hora, será de 30 minutos. Eu lembrava outro dia e repito aqui, eu fui operário de fábrica, desde moleque até 33 anos. Eu sei o que é entrar na fila do refeitório, sair da linha de produção com um macacão, capacete na cabeça, botina, lavar as mãos, bater o ponto, chegar no refeitório, entrar na fila, pegar a bandeja, botar ali a alimentação, almoçar correndo, devolve a bandeja para ali, para a cozinha do refeitório, sai correndo, bate o ponto de novo, lava as mãos e, no máximo, escova o dente e volta para a linha de produção. Fazer isso em 30 minutos,
só vai aumentar os acidentes no trabalho. É a fadiga humana. Ao longo da vida, acabei depois sendo supervisor de segurança no trabalho. Fui presidente de CIPA, mas não indicado por ninguém. Eu fui votado e cheguei a presidente de CIPA. Conheço bem essa história, porque não é que ali tem um artigo que é um princípio básico nessa área, o tal de ato seguro em condição insegura. Se for ato inseguro, pela redação que está ali, tudo vai ser considerado ato inseguro e o trabalhador vai ter que pagar a conta. Enquanto nós sabemos que a maioria das vezes, 99%, é condições inseguras. Como tem aqui a NR11, que garante a proteção das máquinas para não dar acidente, e há quem queira retirar. Retire essa proteção das máquinas, deixa acontecer o acidente. Estou fazendo esse comentário rápido desta reforma, porque ela cristaliza uma situação totalmente desfavorável para o trabalhador. Mas não gostaria de aqui estar só fazendo críticas, como alguns dizem, é o país de novo fazendo crítica. É que vai votar. Na terça-feira, vota. Na terça-feira teremos uma audiência pública que vamos ouvir juristas para discutir se é constitucional ou inconstitucional. Eu estou aprontando o meu relatório, com a ajuda da ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, com a ajuda da Associação do Ministério Público do Trabalho, com a ajuda do próprio Ministério Público do Trabalho, com a ajuda, inclusive, de documentos da OIT, demonstrando que ali tem dezenas de artigos que são inconstitucionais, que são, sim, inconstitucional. Ferem a Constituição. Tudo será mostrado a partir de terça, claro, com o debate com os magistrados, e na quarta, na votação, quando lerei o voto separado. Li o meu voto em separado na Comissão de Assuntos Sociais, que, para mim, é a grande comissão de mérito. E o meu relatório foi aprovado. Eu digo nem meu, o nosso relatório. O relatório do povo brasileiro foi aprovado. Eu fui o relator. Derrubamos lá, foi por 10-9, foi um votinho de diferença, o relatório do senador Ricardo Ferraz, que mantinha na íntegra a proposta vindo da Câmara dos Deputados. É de se perguntar, aqueles que vão votar na CCJ, e têm consciência que esse projeto é draconiano, que o projeto é cruel, é violento, é desumano, traz um prejuízo enorme para os trabalhadores do campo e da cidade, da área pública e da área privada. Todos aqui, tanto que houveram 400 emendas, só da base do governo, mais de 80, de parlamentares da base do governo, mais de 80. Os relatores não aceitaram uma emenda, uma. Inclusive essa que achávamos que seria unanimidade aqui, da mulher gestante não poder atuar em área insalubre, eu já emendo, né? Penosa ou periculosa. Que insalubre é mais exposto, periculosa, já você vê a distância e o alto risco de vida que corre ali. E vai ficar assim. Aí não sabemos quem será o presidente, devido à crise política, aqui não é nem um ataque pessoal a ninguém, mas devido à crise política, nós não sabemos quem será o presidente daqui a 15 dias, ou 20 dias, ou um mês. Aí diz, não, mas o presidente daí veta ou não veta o que ele achar melhor, podemos até recomendar, pedir alguns vetos. Mas se isso é verdadeiro, se o próprio relator entende que tem que haver supressão, tem que haver vetos, por que o Senado não assume a sua responsabilidade? Por que o Senado dá uma de Judas?
Porque é uma traição ao bem comum. Porque se você entende que aquilo é perverso, é desumano, e vai trazer prejuízo, e você lava as mãos e diz, não, eu não quero saber. Vou votar assim mesmo. Ali deu de Judas. Mas quando manda para o presidente, ele dá um de Pôncio Pilatos, que lava as mãos. E transfere para o presidente que estiver de plantão o que resolver fazer. Eu não consigo entender. Eu acho que perde a razão da existência do Senado. Isso aqui é Congresso bicameral. É Câmara e Senado. A Câmara eu posso fazer críticas duras, mas eles votaram, deliberaram. Saíram de 7 artigos, foram para 117, mas é 200 mudanças entre artigos, parágrafos e incisos. Mas a Câmara fez. Critiquei muito o relatório, como estou criticando aqui agora ainda. Mas ela fez. E o Senado não quer fazer nada. Não quer fazer nada. Quer fazer essa alteração radical na CLT e não quer decidir nada. Diz, não vamos fazer nada. Como não vamos fazer nada? Qual é a razão de estarmos aqui? Qual é a razão de termos um salário que não baixa de R$30 mil? É 33 e bico, se eu não me engano. E a gente não quer votar. A gente quer dizer o seguinte, olha, veio da Câmara, fica assim e manda lá para o presidente e ele que se vire. E ele que se vire. O problema é dele. Eu acho até que é uma sacanagem com o presidente, que, na verdade, pode ver as críticas que estão feitas ao presidente. Aqui tem feito. Mas acho que é uma sacanagem, é quase que uma covardia. Quase não é uma covardia. Porque joga no colo dele algo que ele não fez, porque não foi ele que fez. Ele encaminhou 7 artigos. A Câmara botou 117. Repito isso. É como se o Senado ficasse mais pequeno, ficasse mais estreito, não ter coragem de deliberar uma emenda sequer das 400 apresentadas, onde todos dizem que tem que haver mudanças. Por isso que até, senador Medeiros, confesso e respeito muito a sua opinião, sabe disso, Vossa Excelência. Hoje, quando eu vi um debate mais amplo aqui na casa, que não fica só naquela de nós e eles, quem é o mocinho, quem é o bandido, que acredito que talvez a partir desse diálogo, com um número mais amplo de senadores, a gente possa encontrar um caminho. Por isso que eu falei tanto aqui hoje, e não é a primeira vez, da proposta que nós ajudamos a construir, na chamada PEC paralela na reforma da Previdência do ex-presidente Lula. E repito de novo, eu só disse, só passa se aceitarem essa negociação. É isso que os senadores tinham que fazer. Mas quando eu falei isso, eu falei com inúmeros senadores que me autorizaram a dizer que não passaria daquela forma que estava, a não ser que concordasse com a PEC paralela. Acordamos, votamos e votamos a PEC paralela, que atendeu uma demanda enorme de brasileiros. Por que a gente, eu diria que empina, não é nem empina, por que a gente não faz um gesto de independência, no princípio da independência dos 3 poderes? O Executivo mandou, a Câmara votou como entendeu, e nós vamos votar aqui como nós vamos entender. Por que não? Para que dobrar a espinha? Por que ficar de 4, mediante a vontade do rei? No princípio da independência dos poderes, nós podemos aqui decidir, olha, foi 117 artigos, nós concordamos com tantos, mas não concordamos com outros tantos, e mandamos de volta para a Câmara dos Deputados, e vai ser dado lá, inclusive, a última palavra. Porque esse desespero de votar essa matéria como se o Brasil fosse terminar no mês de julho. O mês de julho passa. Nós entraremos de recesso. Nem vou entrar aqui no mérito do recesso, devia ou não devia ter recesso. E virar agosto, virar setembro. E virar a primavera.
E nós vamos ver as consequências dessa reforma. Das duas reformas, se elas chegarem a acontecer, eu espero que não aconteça nenhuma das duas. Por isso, senador Medeiros, essa minha fala, agora 19:10, vai muito mais na linha, não do ataque pessoal a nenhum senador. Até porque me perguntaram esse dia que, mas Paim, a capa da época fala do chefe e a quadrilha. Eu digo, ó, se tem quadrilha não é aqui. Aqui é a casa de senadores. Aqui dentro não tem quadrilha nenhuma. Aqui nós vamos debater o tema e vamos votar, buscando, claro, o campo da razoabilidade. E por que não dizer da conciliação, senador Medeiros? Como eu falava com Vossa Excelência antes. Mas isso, como está, é ruim para todos. Porque nós ficaremos com um discurso, claro, mais forte, mais duro, no debate político do momento, inclusive para 2017 ou 2018, mas não é isso que me interessa. Me interessa o que é melhor para o povo brasileiro. E, para mim, o melhor é a conciliação no texto e na redação. Que a gente saia daqui com uma reforma trabalhista ou mesmo da Previdência, na linha do equilíbrio, do bom senso, pensando na qualidade de vida dos brasileiros. É isso para mim que interessa. Eu não tenho problema nenhum de dizer que dá para construir, pegando os 4 relatórios, o relatório principal do relator, que é igual do Romeu Jucá ou do Ferraz, é igual dos 2 senadores, o nosso relatório, que é pela rejeição, e os outros 3 que estão prontos também para serem lidos e votados na próxima quarta-feira. Por isso fiz o apelo aqui hoje à tarde e vou repetir o apelo, de forma respeitosa mesmo, ao presidente da Casa, senador Eunício de Oliveira. Senador Eunício de Oliveira, chame os líderes, chame os relatores, eu digo já relatores, porque temos 2 relatores, tem mais o nosso relatório, que foi aprovado, e tem os outros votos separados. Chama os líderes para ver o que é possível construir. Aqui ninguém está numa queda de braço, é tudo ou nada. Repito, não é bom para ninguém. Eu dou o exemplo da tal de terceirização, onde eu segurei 1 ano, fui viajando o Brasil, fui aos 27 estados, inclusive o estado do senador Medeiros, e Vossa Excelência, elegantemente, tinha uma opção divergente da minha, mas foi para o seu estado, fizemos o debate lá, aquele plenário lotado, respeitaram a opinião de Vossa Excelência como a minha, e foi um bom debate. E eu dizia, a terceirização, como está, não é bom, e por isso saiu a carta de todos os estados contra aquele PL. Mas daí o que faz o governo? O que fez a Câmara dos Deputados também? Não sei se foi o presidente ou foi a Câmara dos Deputados. Desarquivou um projeto de 1998, eu cheguei aqui em 2002, que já tinha sido aprovado nessa casa, aprovou na Câmara e mandou para a sanção. A alegação que geraria milhões de emprego, como estão dizendo com a reforma trabalhista. É ilusão, pessoal, é vender terreno na lua. E o povo brasileiro não é idiota, ele sabe que não é verdadeiro isso. Para o debate político, tudo bem, mas no mundo real, como eu digo, e às vezes eu faço isso e faço aqui agora, tiro o óculos, olhe bem nos meus olhos se eu estou mentindo. Alguém acredita que eu estou mentindo? Vocês sabem que não. Eu defendo com muita convicção o que eu acredito. Vocês sabem que não é mentira. Pois bem, nós tínhamos em torno de 11 a 12 milhões de desempregados. Que fosse 13 milhões, hoje está em torno de 15 milhões. E a terceirização já foi aprovada, inclusive, na atividade fim, sem limite, de forma desordenada. Não gerou um emprego, mas deu instrumento para aqueles que assim quiserem, demitam aqueles que são empregados formais pelo sistema natural da CLT e contratem via a terceirização.
Não gerou um emprego. E diziam também que ia gerar milhões. Pelo contrário, o desemprego continua aumentando. Quem gera emprego é a economia, é investimento. Ninguém vai começar a empregar mais gente, produzir mais, seja lá bicicleta, patinete ou carro, ou máquina, se não tiver para quem vender. E quando você arrocha os trabalhadores, você tira o poder de compra da população. Tirando o poder de compra da população, você está arrebentando o mercado interno. Senador Medeiros, eu vou terminar nos últimos 3 minutos fazendo só um apelo à população. Para aqueles que querem uma reforma decente, porque essa que está aí é indecente, que veio da Câmara dos Deputados. Eu tenho muito dito, veio da Câmara. Foi a Câmara que construiu esse monstro. Construiu esse monstro e o Senado não tem que pactuar com isso. Quero fazer um apelo a todos os brasileiros, estado por estado. Em cada estado só tem 3 senadores. O meu Rio Grande tem 3. Eu vou dar o nome, porque não é crime agora dar o nome dos 3 senadores. Senador Paulo Paim, senador Lazier e senadora Ana Amélia. Compete ao Rio Grande conversar com esses 3 senadores. Conversar. Porque a votação final, com acordo ou sem acordo, vai ser aqui nesse plenário. Converse com os 3 senadores. Faça um apelo a eles. Se quiserem, está na minha página, paulopaim@senador.gov.br, o meu voto em separado. Ali estão todos os argumentos necessários para dialogar com os senadores. E peçam a eles para que não votem favorável a essa proposta de reforma trabalhista. Façam o mesmo nos outros estados. Conversar, dialogar, falar, isso é um parlamento. E, democraticamente, perguntem a cada um deles se eles estão convencidos que essa proposta é boa para o povo brasileiro. O relator diz que não. O próprio líder do governo também diz que não, está concordando com as indicações de vetos. A base do governo, como repito, para terminar, fez mais de 80 emendas querendo modificar. Então, o apelo que eu estou fazendo, porque vai ser na próxima quarta-feira a votação, se não chegarmos a nenhum tipo de entendimento, lá na comissão, mas depois ainda tem todo um debate que vai terminar no plenário. Mas converse com os 3 senadores, que é fundamental, no sentido de sensibilizá-los, de convencê-los que essa proposta não interessa a ninguém, não interessa ao povo brasileiro, não interessa nem sequer a trabalhador nem empresário, a não ser aqueles 5%, que são os grandes devedores lá na Previdência, por exemplo, que eu presido lá, que são os grandes devedores, que pega bancos, como eu vi lá e convoquei, Bradesco, Itaú, e aí vai. Pega grandes montadoras, que eu tenho lá e vou convocar. E já convoquei os grandes frigoríficos. Estiveram lá, explicaram, mas não justificaram por que estão com dívidas, alguns de 2, 3 bilhões para a Previdência, como esse tal do JBS aí, que eu não quero nem falar. Mas o apelo final é esse só, meu amigo e presidente, no sentido de que a população mande e-mail, mande correspondência. Olha esse tal de WhatsApp, que até eu estou meio viciado já. Não, porque eles falam tanto por ali que o meu celular aparece aquelas, como é que chama? Aquelas maquinazinhas de, como é que chama? De níqueis, né? Aquela que faz assim. O meu celular está sempre assim, ó, rodando, de tantas comunicações que o pessoal das redes sociais procura entrar. E é um tempo de redes sociais, sim. Então, mande para os seus parlamentares o seu ponto de vista, faça o apelo para essa mediação. Se você que está me ouvindo nesse momento, mas, Paim, não adianta só radicalizar, você derruba as 2 reformas na íntegra, mas pelo menos então que vamos sentar para fazer uma construção,
uma mediação que evite essa proposta que é truculenta, que atropela, que retira, que, como eu disse, bota fogo praticamente na CLT. E que a gente possa, então, caminhar para um outro momento em que os direitos básicos dos trabalhadores que estão ali na CLT e até na Constituição, porque fere também a Constituição, possam ser respeitados. Senador Medeiros, eu estou concluindo, mas me sinto só nessa quase que obrigação. Eu que me comprometi a ficar de plantão aqui até a votação no plenário de todas essas questões tão delicadas e que atingem de forma, eu diria, quase mortal a nossa gente. Que quem tiver que se aposentar com essa reforma da Previdência não vai se aposentar, só depois de morto. Não vai se aposentar, e vocês sabem. Isso interessa a quem? Para que as pessoas desistam de pagar a Previdência e vão para a Previdência privada. Interessa aos bancos. A reforma trabalhista interessa a quem? Quem vai ganhar? Ninguém tem dúvida que é a cúpula do empresariado. Porque aquele pequeno e médio empresário, que ele tem já um carinho pelo seu funcionário, eu duvido que esteja favorável a isso. Ele deve dizer, eu quero é uma reforma tributária, como muitos me dizem. Ali que está o meu problema, não é eu pagar 13º e férias e fundo de garantia para o trabalhador, que no fundo é isso, o resto é salário. E alguns me dizem, senador Medeiros, de que por que a gente não faz exemplo de França, Itália, Alemanha, Estados Unidos, Espanha, onde não existem, como eles falam, esses direitos sociais, pelo menos nessa escala. Aí eu pergunto para eles o seguinte, quanto é que é o salário mínimo na Espanha, na Itália, na Alemanha, na França, esses países mais conhecidos? Eles dizem, lá, em torno de $1.000, $2.000. $1.000, $1.500, dólares. E sabe quanto é no Brasil? 200 e poucos dólares. Alguém concordaria em passar aqui no Brasil o salário mínimo para $1.000? Com essa reforma? Claro que não. É só dizer isso que não, paga toda a reforma então. Eles dizem não. Então querem pagar um salário mínimo menor que R$1.000, R$1.000, não é $1.000, mas querem questionar fundo de garantia, 13º, férias, horas extras, porque da forma que está ali, em horas extras eles vão pagar mais, porque é banco de horas e até jornada de 12 horas, conforme o caso. Senador Medeiros, daria para falar aqui a noite toda, e Vossa Excelência sabe, e Vossa Excelência também tem os seus argumentos. Eu volto de novo a fazer o apelo. São só 3 senadores por Estado. Conversem com eles, para que a gente pare essas 2 reformas. Uma já parou, pela pressão popular. A reforma da Previdência está estacionada lá, está no arquivo. Pode desarquivar a qualquer momento, mas está no arquivo. Já tem até teia de aranha em cima dela. Agora, a trabalhista está aqui. E ela tem que ser parada também. Não em nome da oposição ou da situação, mas em nome do povo brasileiro. Os direitos que nós conquistamos, eu digo o povo brasileiro, da era Vargas até hoje, estão todos em risco, todos. E por isso o bom senso mostra que é o momento de essa casa, espero eu, liderada pelo presidente Eunice, por isso apontando para o gabinete do presidente, reúna os parlamentares. E a gente caminhe, repito de novo, para a construção de uma proposta decente, porque essa proposta, inegavelmente, é indecente. É indecente. Eu não queria ver nenhum senador botar no currículo da sua vida que, durante seu mandato de senador,
ele praticamente revogou a Lei Áurea. Lia eu outro dia, que no dia, senador, que esse Senado aprovou a Lei Áurea, que foi a liberdade formal dos escravos. Das galerias jogaram rosas e cravos para os senadores. E foi uma grande festa. No dia que esse plenário aprovasse a reforma, é como se nós estivéssemos dizendo ao povo que nesse cenário, esse Senado não merece nem rosa, nem flores e nem votos. E que é melhor caminharmos para o Congresso unicameral, já que estamos lavando as mãos e abrindo mão do direito de legislar. É praticamente a renúncia do mandato, se assim agirmos mediante a proposta, essa sim, do Executivo, para que se vote exatamente como saiu da Câmara dos Deputados. Eu acho que vai ter muita reflexão nesse fim de semana. Teremos até o mês de julho, porque está previsto para julho a votação final. Mas até lá, como eu digo sempre, não jogaremos a toalha. Não jogaremos a toalha. Nem que estivermos no canto ali do ringue, não jogaremos nunca a toalha. E se perguntarem, bata no chão para dizer que você não tem mais condição. Não baterei. Vamos resistir até o último minuto, acreditando que é possível ainda caminharmos, repito 10 vezes, para uma proposta decente e não submetam os senadores a ter que votar numa proposta indecente como veio da Câmara dos Deputados. Agradeço, senador Medeiros, agradeço a tolerância de Vossa Excelência. Vossa Excelência já dizia, fique pelo tempo necessário. Eu digo, não, vai ser 10 minutos. E Vossa Excelência já me conhecendo, dizia, 10 coisa nenhuma. Vai ser muito mais do que 20. Eu agradeço muito a Vossa Excelência por gentilmente ter aceitado presidir enquanto eu fazia essa minha convocação ao bom senso e ao entendimento em cima das matérias que estão em debate aqui no Congresso.